Você já imaginou como seria se nós não tivéssemos um nome de registro? Como seríamos diferenciados entre bilhões de pessoas? Agora, imagine isso para todos os animais, plantas, fungos, vírus e bactérias que existem no mundo. Sabemos da importância de se ter um nome de registro civil, ou seja, um nome completo, composto por nome e sobrenome. É ele que te confere uma identidade, além de indicar suas relações familiares. Da mesma forma que o nosso registro civil é utilizado para nos identificar como cidadãos, o registro e descrição de uma espécie é importante para identificá-la e diferenciá-la das demais. O ramo da ciência responsável pela descrição, identificação e classificação de espécies é chamado taxonomia. A taxonomia também é responsável pela descrição de grupos maiores, como gêneros e famílias, mas nesse vídeo vamos focar somente em espécies. Pense que os taxonomistas são como os escrivães do cartório. São eles que fazem o registro das espécies, mas ao invés de serem um ofício, isso é feito em um artigo publicado em uma revista científica. É como se esse artigo de descrição fosse sua certidão de nascimento, ou RG. Esses artigos descrevem as características morfológicas das espécies, comparando suas diferenças e semelhanças com outras já descritas. Podem incluir ilustrações, fotografias, além do registro de ocorrência da espécie. Dessa forma, os pesquisadores também serão capazes de identificá-la. O nome científico de uma espécie é constituído pelo nome do gênero mais o epíteto específico. O gênero indica a qual grupo a espécie pertence. Funciona mais ou menos como seu sobrenome. Já o epíteto específico é o identificador da espécie, como seu primeiro nome. Para o governo, uma pessoa sem registro civil não existe, bem como para a ciência, uma espécie não descrita também não existe. Você consegue imaginar como seria difícil fazer qualquer estudo com uma espécie ou um grupo de espécies ainda não identificadas? A taxonomia é uma ciência de base, ou seja, ela antecede outros estudos, e como o próprio nome diz, é utilizada como base para o desenvolvimento de novos conhecimentos. Não podemos esquecer que dependemos dela para dar nome aos bois, e seguir adiante com as pesquisas aplicadas, como aquelas ligadas à conservação, epidemiologia, biotecnologia, produção de soros, vacinas e medicamentos. Você imaginava que nomear e descrever espécies poderia influenciar no seu bem-estar e na conservação da natureza? No meu laboratório, trabalhamos com taxonomia de aracnídeos. Eu, por exemplo, trabalho com um grupo de pequenas aranhas que ocorrem exclusivamente na Mata Atlântica. Um dos objetivos deste trabalho é a identificação e descrição de dezenas de espécies novas. Assim, essas espécies serão oficialmente registradas e poderão contribuir com futuros estudos. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.